Escritórios sem fronteiras. Conheça a nova tendência dos nômades digitais. 2-3 meses, às vezes, eu vou para o lugar mais caro, por exemplo, Estados Unidos, onde eu estou agora, e depois de 2-3 meses eu vou para lugares mais baratos. Então, por exemplo, eu estava na Turquia nos últimos 2 meses. Livro reúne as histórias e os sonhos de crianças refugiadas no Brasil. De cada um eu conto uma historinha, ou porque deixou o avô, o brinquedinho, ou porque nunca mais quer voltar, ou porque quer voltar. O Notícias em Foco está no ar. A popularização do trabalho remoto abriu espaço para cumprir a jornada laboral de diferentes locais. Para algumas pessoas, esses ambientes podem estar até em outros continentes. São os chamados nômades digitais, profissionais que dependem da internet para trabalhar e podem escolher onde realizar as tarefas do dia a dia. Os nômades digitais são aqueles que adotam um estilo de vida onde quer que estejam e, claro, estão devidamente habilitados por tecnologias que permitem trabalhar de forma remota. 2-3 meses, às vezes, eu vou para o lugar mais caro, por exemplo, Estados Unidos, onde eu estou agora, e depois de 2-3 meses eu vou para lugares mais baratos. Então, por exemplo, eu estava na Turquia nos últimos 2 meses. O paranaense Fernando Kanarski é nômade e autônomo e atua na área de marketing digital. Depois de 7 anos trabalhando, eu virei sócio de uma agência, enfim, eu tinha um emprego super legal, tinha uma vida super tranquila. Só que eu não gostava da rotina de ter que trabalhar 8, às vezes 10, 12 horas por dia. Em 2015, ele decidiu trocar o ambiente corporativo tradicional pelo mundo e não parou mais. E aí eu decidi que no ano de 2015, no final de 2015, eu ia virar nômade. Em 2016, eu, inclusive, visitei os 5 continentes no único ano. Então, eu ia e voltava para o Brasil, enfim, para esses 5 continentes, acabei conhecendo, então, 5 continentes em um ano, trabalhando remotamente como nômade digital. Tudo graças a ela, a internet, que tem papel essencial para estes profissionais. É pela rede que os nômades digitais trabalham, mesmo estando em trânsito. Como nômade, eu preciso de internet para trabalhar o tempo todo. Então, não tem como eu não viver sem ter internet. Se eu não tiver internet, inclusive, eu deixo de ganhar dinheiro. Então, basicamente, eu tenho 2 coisas importantes que eu considero. A primeira delas, eu tenho um plano de dados, um plano de internet aqui nos Estados Unidos, inclusive, chamado Google Fi. E esse plano de internet, ele tem roaming no mundo inteiro. E a segunda coisa que eu faço é o seguinte: tanto em hotéis, quanto Airbnb, quanto lugares que eu vou, eu sempre tento pesquisar muito bem antes para ter certeza que a internet funciona. Então, a minha pergunta geralmente é: tem internet? A internet é suficiente para fazer videochamadas e trabalhar remotamente? E aí, geralmente, eles já me respondem com a velocidade, já me respondem com essas informações. Pesquisadora na Universidade da Finlândia Oriental, a professora Olga Hanonen estuda o assunto bem de perto. Ela diz que o estilo itinerante tem atraído jovens empreendedores com conhecimento de ferramentas que quase sempre estão na palma da mão. Os nômades digitais vêm sendo estudados nos últimos 20 anos e ganharam espaço durante a pandemia. Essa tendência chegou com os avanços tecnológicos e exclui, por completo, pessoas que não têm conhecimento profundo de ferramentas digitais. Para ela, os profissionais que escolhem o nomadismo procuram ambientes urbanos e se tornam aliados ferrenhos de uma boa infraestrutura de locomoção e internet. Os atrativos naturais ou culturais também fazem parte da escolha dos nômades. Nem precisa ser uma cidade turística, mas ter belas praias não deixa de ser conveniente. O Rio de Janeiro lançou uma campanha para se tornar o primeiro polo de nômades digitais da América do Sul. Com o slogan "Seja carioca pelo tempo que quiser", a prefeitura pretende convencer brasileiros e também os estrangeiros a se tornarem moradores temporários por aqui. Por que não? A cidade do Rio de Janeiro também pediu ao Conselho Nacional de Imigração que o Brasil tenha um visto específico para a entrada dos nômades digitais. A professora Olga lembrou ainda que os viajantes costumam mergulhar no dia a dia de onde eles estão hospedados. Fernando segue à risca. E para você reduzir o custo de vida e para como você vai viver por muito tempo na cidade, inclusive, você precisa viver como um local. Ou seja, você vai ficar longe dos pontos turísticos, você vai ir no supermercado, você vai cozinhar em casa, você vai, enfim, tentar ter uma rotina local, andando de transporte público e tudo mais.
E talvez essa seja a coisa mais interessante quando a gente compara um nômade com um viajante. Na Turquia, em Istambul, eu fiquei num bairro extremamente local. Então eu ia no supermercado, eu ia na feirinha local, enfim, não tinha muito turista. Então, assim, eu me sentia muito menos explorado. Você pensa em cultura local, a imersão que um nômade consegue fazer é muito maior do que um turista, porque a gente fica muito mais tempo e a gente tem que, por questão de obrigação, a gente tem que fazer uma imersão na cultura local, porque senão o custo de vida ele acaba estourando. Para manter o orçamento em dia enquanto viaja pelo mundo, o Fernando estuda com muita calma os próximos destinos que ele pretende aterrissar. A moeda e a qualidade da internet, sem dúvida, estão entre os critérios essenciais e altamente considerados por estes profissionais. Existe um site chamado Nomadlist. Esse site, você tem várias informações importantes sobre todas as cidades do mundo. Através desse site, isso eu comprovei, que Singapura e Hong Kong têm uma das internets mais rápidas do mundo. Eu fiquei muito surpreso, inclusive, que a internet era muito rápida. Então, boa parte das minhas decisões, inclusive de destino, às vezes acabam passando por esse site. Mudanças nas regras de imigração e bloqueios temporários, em geral, comprometem os planos de viagem. Mas, para facilitar os deslocamentos, a vida do Fernando cabe numa mala. Eu preciso carregar tudo que eu preciso em uma mala que vai rodar comigo ao redor do mundo. Poderia carregar isso em 2 malas? Poderia, só que ficaria muito mais caro. A logística de você enviar 2 malas internacionalmente é muito mais caro. Então, assim, tem que ser minimalista mesmo. Não é nenhuma questão de, filosofia super legal, de desapego. Não, é uma questão de necessidade. Eu não posso passar desses 20 quilos, porque senão eu vou ter problemas para voar, para ir para qualquer lugar. Então, na verdade, tem que reduzir muito o meu custo de vida, escolher coisas que realmente importam para mim, para que eu possa carregar para qualquer lugar. E eu não posso ter mais que 10 camisetas, mais que algumas calças, mais que algumas blusas, porque eu simplesmente não tenho espaço, eu não consigo transportar isso. Parece até meio ruim, né? Tipo, puxa, você tem pouca roupa. Mas assim, é um bem material, tipo, o importante é que eu estou num lugar legal, tipo, o dinheiro que eu estaria gastando com um monte de roupa, eu estou gastando para ficar numa cidade legal, para, enfim, viajar entre os lugares. Então, para mim, isso é muito mais interessante, é a minha prioridade, e por conta disso, sou feliz com o minimalismo. A professora Olga diz que os viajantes que não puderam fazer trajetos internacionais ou de grandes distâncias durante a pandemia procuraram os trechos domésticos. As pessoas queriam viajar, manter um certo estilo de vida diferente. E com quase todas as fronteiras fechadas, o resultado foi um grande avanço no turismo interno de alguns países, mesmo em deslocamentos de curta duração. Viagens rápidas que também mostraram a possibilidade do trabalho remoto durante esse nosso tempo de isolamento. Ela acredita que essa aventura de ter o mundo, como na casa da gente, deve ganhar muito mais adeptos num futuro bem próximo. Nós passamos pelo maior experimento social de trabalho à distância e o sucesso dessa jornada em casa deve mudar as relações com os nossos empregos. O modelo híbrido de um trabalho em viagem e também no escritório é uma tendência que pode abrir espaço para mais gente aderir ao sistema de nomadismo digital. Da estrada, o Fernando concorda com isso e lembra que alguns países já criaram condições especiais para os nômades. Tem vários países se movimentando para gerar vistos de trabalho remoto, que são vistos justamente para nômades como eu. Ou seja, existe já um visto, por exemplo, em Dubai, existe um visto na Croácia, existe um visto desse na Estônia. Ou seja, você consegue aplicar para um visto e você consegue ficar legalmente por 1 ano nesse país, pagando impostos locais, enfim. Você pode alugar casa, você pode alugar carro, colocar os filhos na escola, dependendo do país. Então a gente vai ouvir falar muito disso daqui para frente, de visto de trabalho remoto, e muita gente virando nômade ou tentando essa vida nômade justamente porque descobriu que dá para trabalhar de casa. Só que aí quando você descobre que dá para trabalhar de casa, e essa casa pode ser qualquer lugar do mundo, você pode viajar e você pode ir para qualquer lugar do mundo trabalhar. E ainda mais quando existe esse incentivo dos países. Pois é, e o nomadismo digital já se configura como uma tendência entre os profissionais que conseguem equilibrar o trabalho e o lazer. Mas como será que um funcionário vinculado a uma empresa poderia fazer a transição para essa espécie de mudança nas relações de trabalho? O Alexandre Slivinic é escritor, diretor executivo da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento e especialista em gestão de pessoas. E ele respondeu essa pergunta para a gente.
Imagina que empresas hoje podem ter talentos que estão em outros países, talvez 5, 10, 15 mil quilômetros de distância. Então essa flexibilização deu o quê? Liberdade. E a palavra liberdade é fundamental, principalmente para as novas gerações. E essa nova geração que é engajada e comprometida no propósito precisa ter essa liberdade para produzir mais resultados. Então, o nomadismo digital, que hoje já é uma realidade em grande parte dos países, a gente consegue ver que nos últimos meses isso tem aumentado. Por quê? Porque várias empresas já estão estimulando que o seu colaborador trabalhe de forma digital, de forma remota. E a partir do momento que eu tenho a possibilidade de trabalhar quando eu estou na praia, quando eu estou no campo, quando eu estou em qualquer lugar, obviamente eu fico mais feliz por ter essa flexibilidade, essa liberdade. Mas talvez isso não funcione para todos. Algumas pessoas se adaptam a essa modalidade, outras pessoas não. Mas as empresas já estão observando esse movimento e agora, já saindo dessa pandemia, algumas empresas estão dando a oportunidade do colaborador escolher se ele quer trabalhar de onde ele estiver ou se ele quer voltar para a empresa. E essa flexibilização, essa liberdade vai trazer para o colaborador a felicidade, o engajamento e, consequentemente, vai trazer para a empresa mais resultados. Companhia para todas as horas, a música é uma forte aliada quando o assunto é cuidar da mente. Além do bem-estar, ouvir ou tocar instrumentos pode funcionar até mesmo como um alívio para muitas dores. E essa técnica de usar a música como tratamento é chamada de musicoterapia. Melodia, harmonia e ritmo. Os elementos que compõem uma música fazem bem para a saúde. Além da sensação de bem-estar, eles estimulam e desenvolvem o cérebro. É o que explica a musicoterapeuta Sara Caroline. O musicoterapeuta vai utilizar da música e dos elementos sonoros para alcançar objetivos terapêuticos, ou seja, a gente utiliza a música como ferramenta e os seus recursos para alcançar objetivos não musicais. Cada vez mais, programas de neurociências vêm mostrando como a música estimula o cérebro de forma global. Então, o estímulo sonoro consegue acessar todas as áreas do cérebro ao mesmo tempo, potencializando o processo de reabilitação e também liberando uma série de hormônios que geram prazer, bem-estar e potencializam essa parte de não só de reabilitação, mas também de controle da ansiedade, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de memória, aprendizagem, enfim. A música ela acaba nos beneficiando de diferentes formas. Um recurso que foi reconhecido por neurocientistas e ganhou destaque em tratamentos da saúde mental. Existe um relato muito famoso onde médicos de um hospital norte-americano convidaram músicos para tocarem para os pacientes mutilados da Segunda Guerra Mundial. Uma forma de tentar acolher, amenizar um pouquinho aquele sofrimento daquele ambiente hospitalar, Segunda Guerra, enfim. Só que o que os médicos não esperavam era que a recuperação dos pacientes que recebiam os músicos fosse muito mais rápida comparado aos pacientes que não receberam os músicos, iniciando um estudo para entender se realmente a música conseguiria ter essa potência de promover uma recuperação mais rápida para esses pacientes. Indicada para todas as idades, a técnica é muito usada no desenvolvimento da comunicação de crianças do transtorno do espectro autista. Um trabalho que Sara realiza desde 2019. É um trabalho muito especial, porque são crianças que exatamente por ter essa dificuldade de se comunicar, de interagir, muitas vezes elas não conseguem colocar para fora aquilo que elas estão sentindo, não conseguem se expressar bem, têm dificuldade em se comunicar, têm dificuldade com comportamentos restritos, E como a música é um estímulo multissensorial, eles encontram na música e na musicoterapia, consequentemente, um lugar para explorar todas essas potencialidades, porque o musicoterapeuta vai partir da expressão daquele paciente para criar esses canais de comunicação, esses lugares de expressão. Eu vejo muito isso aqui na clínica, Crianças que não têm contato visual, mas quando a gente toca um acorde no violão, ela olha nos olhos, ela sorri,
ela vocaliza, ela quer se comunicar e quer interagir porque a gente está em um outro momento, um outro lugar de comunicação. Em momentos de euforia ou de angústia, a música expressa o que não pode ser traduzido em palavras. Em momentos dolorosos como o luto, pode significar conforto. Foi assim que o estudante Henrique Munhoz descobriu os efeitos terapêuticos da música. Quando meu avô faleceu, eu comecei a tocar piano por causa dele. Eu comecei a me conectar muito com ele, porque ele gostava de piano, de música clássica, e principalmente música italiana. Aí quando eu toco piano, eu penso nele. Na musicoterapia, não existe receita pronta. O processo atende às necessidades individuais. Todos os sons e todas as músicas que consistem no nosso dia a dia, na nossa vida, ficam gravados na gente. E isso vai construindo a gente enquanto ser musical. Assim como as nossas vivências diárias vão nos construindo, né, enquanto pessoas. Então, se você é uma pessoa que teve muito contato com forró na infância, por exemplo, mesmo que hoje você fale que não goste do forró, ele te causa um impacto diferente do que causaria numa pessoa que nunca teve contato com o forró. Por quê? Porque faz parte da sua identidade sonora. Produzir sons com expressão e movimento também faz parte da terapia. Para o Henrique, compor melodias ajuda a lidar com as emoções. Quando eu estou tocando piano, eu sinto um relaxamento. Eu sinto como se estivesse na praia, ouvindo o som dos pássaros, do sol nascer, o mar, o som do mar. Eu estou em outro mundo. A musicoterapia parte desses dois grandes nichos, né? Que é a musicoterapia ativa, onde o paciente toca, e a musicoterapia receptiva, que é onde o paciente recebe o estímulo sonoro musical. Se para aquele paciente é mais interessante uma musicoterapia ativa, onde ele vai tocar, cantar, improvisar, compor, recriar, ou a musicoterapia receptiva, se é um paciente que precisa mais da escuta, do relaxamento, de criar imagens através da música, de receber as vibrações sonoras. Então, depende muito do processo. Estudos comprovam que tocar instrumentos ajuda na capacidade de memorização e combate a ansiedade. E mais, estimula a criatividade. Nós estimulamos sempre muito o Henrique, a música, né? Porque apesar de nós não tocarmos nenhum instrumento, ele sempre foi levado para assistir teatro, música, ele já esteve em concertos. Então, eu acho que isso também ajuda ele a ter esse momento criativo, né? O uso dos sons como terapia alternativa vem sendo estudado mundialmente desde 1944. É aplicado em tratamentos de Alzheimer e esquizofrenia. Os bebês prematuros e os pacientes de Covid também se beneficiam da musicoterapia. Mas, seja como for, onde quer que ela esteja, a música sempre faz bem. Afinal, como diz o ditado popular, quem canta, seus males espanta. Quando você tiver um momento de dificuldade, tenta usar o som, tenta usar a música sim, enquanto meio de se expressar. Mas uma coisa também é muito importante de ser dita: silêncio também é música. E às vezes tudo que a gente precisa é do silêncio, é da pausa. Na musicoterapia a gente trabalha isso, né? Como é difícil às vezes a gente estar em silêncio e ouvir a música do coração, ouvir a música do corpo, ouvir a música do ambiente através do silêncio. A música é alma, é uma inspiração. É que inspira todo mundo. Todo mundo gosta de música. A batida, o som, o ritmo. O ritmo, todo mundo ama escutar música. Que é vida, é viver, é entretenimento. Em 2022, o Brasil comemora o bicentenário da independência, uma data que é estudada na escola, mas ainda guarda curiosidades e mitos. Em 2022, o grito de independência ou morte completa 200 anos. Nós não temos uma declaração da independência. A nossa declaração é o grito ocorrido no 7 de setembro. É uma coisa esquecida, mas essa expressão grito é um termo técnico
é um momento que marca a separação de um país ao outro. Você tem vários gritos ao longo da toda a América Latina. Você tem o grito da Yara, você tem vários gritos de separação, é um basta. A data é repleta de personagens. O polêmico futuro imperador é protagonista no episódio de 7 de setembro, imortalizado no quadro de Pedro Américo. O príncipe ele funciona como um pivô, é de lá que gira tudo. Se você não tivesse esse pivô, esse príncipe, nesse centro, o que aconteceria? Você não teria uma pessoa de expressão nacional e até internacional para congregar esses outros movimentos. Então, seria o que aconteceu com toda a América Latina, porque você teria pessoas com importâncias locais que conseguiriam dividir aquele pedaço daquele território e transformar numa nação. A continuação do território brasileiro sem divisões é um resultado importante do processo que levou à independência. A maior contribuição do processo que nós tivemos foi a manutenção de todo o território nacional como é hoje, né? O que nos possibilita, em muitos aspectos, ser praticamente independentes de alguns recursos que em outras nações são escassos. Paulo Resutti é historiador e escritor, autor de diversos títulos com revelações sobre a família real. O primeiro livro publicado foi a respeito da Marquesa de Santos. Na verdade, era um livro projetado para ser sobre a biografia dela, mas aí eu me deparei com 200 cartas inéditas do Dom Pedro para ela. E aí escrevi o primeiro livro, que era o Titílio de Monão, que eram as cartas do Dom Pedro para ela, depois escrevi a Marquesa, e aí me interessei justamente por entrar nessa questão da intimidade deles, mostrar essa humanidade que havia sido perdida nos livros de história. Ele destaca a participação da futura imperatriz Leopoldina no rompimento com Portugal. Ela foi primordial, não só como conselheira, mas como uma atriz política nesse palco desse início do nosso pensamento, primeiro autonomista e depois separatista. E quem acha que o processo foi pacífico, se engana. Ela não foi pacífica, nós demoramos 4 anos, quase 3 anos, na verdade, para conseguirmos não só nos livrar portugueses, do exército português, que ainda estava aqui no Brasil, mas para que as outras nações reconhecessem a nossa independência. E com o bicentenário se aproximando, a história é aos poucos relembrada. O aumento vem crescendo exponencialmente, eu diria, desde o bicentenário da chegada da corte portuguesa ao Brasil. E agora a gente vai chegar no auge desse interesse, que é justamente o processo da independência em 2022. E os trabalhos de revitalização do Museu do Ipiranga também ganharam um colorido especial. Ao todo, 32 artistas participaram do 2º Festival Tapume. Eles transformaram as placas de metal que protegem o museu em obras de arte. A exposição fica disponível para quem passa pela Avenida Nazaré, no bairro do Ipiranga, ao lado do museu. Deixar para trás a terra natal, a casa, os amigos e começar uma nova vida em outro país. Se a jornada já é difícil para qualquer adulto, imagine essa experiência aos olhos de uma criança. Essa é a narrativa do livro Eu Estou Aqui, que une temas como infância, família, sonhos e desafios enfrentados pelos refugiados. Rodrigo nasceu na Bolívia, mas hoje mora em São Paulo. Tem 12 anos e, quando crescer, quer ser jogador de futebol. A Rosa é de Angola, na África, e também vive aqui. Ela tem o nome da avó materna e planeja um dia ter um restaurante de comida típica de seu continente. As histórias do Rodrigo, da Rosa e de outras 10 crianças refugiadas no Brasil estão no livro Eu Estou Aqui, de Maísa Zakzuk. A ideia de escrever um livro contando sobre a vida de crianças vivendo no Brasil, vindas de diferentes partes do mundo na condição de refugiadas ou de imigrantes, partiu da editora Panda, que eu já tinha 4 livros, e o convite foi feito em 2018 pela Tatiana Fulas, diretora editorial da editora,
E ela falou, vamos fazer um livro assim, contando um pouco das histórias das crianças e das famílias vivendo aqui no Brasil. Não tem nada igual, não tem nada parecido, e esse é um tema que precisa ser tratado nas escolas, né? E eu falei, poxa, desafio aceito. E em 2019, em outubro de 2019, saiu o livro Eu Estou Aqui. Até 2018, o Brasil reconheceu pouco mais de 11.200 refugiados de 80 países. A maioria foi obrigada a deixar o local de origem para fugir de guerras civis, conflitos políticos e, às vezes, até perseguições. E os depoimentos de quem encontrou noutro país uma oportunidade de recomeçar podem calar fundo leitores de todas as idades. Talvez o maior cuidado que eu tive que ter foi porque eu não contei essas histórias na primeira pessoa. Então eu não quis que parecesse que eu estivesse traduzindo uma história deles. Independentemente da similaridade dessas questões do refúgio, que as histórias são muito parecidas, em cada um eu tive cuidado de colocar uma coisa, um ponto diferente, porque somos todos diferentes, apesar da nossa similaridade como ser humano. Foram 13 meses de pesquisas e encontros com as famílias. Gente que veio de países como Marrocos, Síria, Venezuela, Haiti e Palestina. Quando eu fui encontrar a Palestina, a menina palestina, a gente estava tentando achar uma pessoa apátrida, né, que são crianças, famílias que não têm um país reconhecido, um lugar, elas vêm de um lugar que não é reconhecido como país. E a Mariam, eu a encontrei, fui até a casa deles, a mãe dela abriu a porta, eu senti aquele cheiro de comida árabe. Eu falei, você está fazendo arroz com lentilha, mijadara? Falei em árabe. Nossa, ela ficou emocionada, eu também senti aquele cheiro, e aí fluiu uma entrevista super gostosa, informal, nem parecia que eu estava entrevistando, eu estava só conversando, e foi muito gostoso. Foi um sábado que eu nunca vou esquecer na minha vida, o que eu aprendi com aquela família palestina. Maísa Zakzouk é radialista e dirigiu programas educativos para o público infantil, experiência que influenciou no trabalho da escritora. Eu costumo dizer que o conteúdo infantil me escolheu, porque eu comecei na TV Cultura, estagiando aos 19 anos como estagiária de rádio e televisão, e primeiro passei pelos programas educativos, puramente educativos, como programas para vestibular, de profissão, e depois eu caí no departamento infantil. Sempre pensei em conteúdo para criança de uma forma lúdica, então eu pensei, se eu posso escrever roteiros para as crianças, as falas das crianças em televisão, eu posso tentar escrever para crianças em livros. Foi assim que aconteceu. Minha carreira literária começou no ano 2000, estamos no 2021, já é uma longa jornada e tenho muito que aprender. Como ensinar, porque as crianças vão mudando, o mundo vai mudando. Eu Estou Aqui é o 5º livro infanto-juvenil de Maísa. Uma reflexão sobre coragem, sabedoria e esperança. Um retrato de quem aprendeu muito cedo a buscar o seu lugar no mundo. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar os nossos conteúdos também pelas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E nós encerramos com uma apresentação da artista Fanta Konaté. Ela é especialista em danças tradicionais da Guiné e apresenta ao público brasileiro um pouco dessa cultura rica do continente africano.